Glória a Deus, mais uma vez estamos juntos e Romanos capítulo de número 1, versículo 13, Paulo diz o seguinte, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Que linda passagem, né? Que precioso. Paulo, então, afirmando a eles um princípio interessante. Ele tem desejo de ir, ele tem vontade de ir, mas ele se sente impedido de ir. Quem pode impedir um apóstolo como Paulo de fazer a sua vontade, de cumprir o seu querer, de ir até onde ele gostaria de ir? Eu vou te dizer quem pode impedir. Deus, o Espírito Santo pode impedir. Sim, o Espírito Santo, ele é aquele que pode nos guiar e ele vem para nos guiar. Outras vezes, Paulo foi impedido de pregar o evangelho em determinado lugar. Nós vimos isso em Atos, capítulo 16, se não me falha a memória. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha algo melhor para ele, não era aquele momento, não era aquela hora, o povo não estava preparado. Então, o Espírito Santo pode impedir, Deus pode impedir de nós fazermos algo que gostaríamos de fazer, mas ele sabe que o melhor não seria naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente tem um julgamento assim errado das pessoas, dos servos de Deus. Nós falamos, poxa, por que aquele irmão não vem? Por que ele não visita a gente? Por que ele nos abandonou? Eu já ouvi isso, mas às vezes não é abandono, não é a gente que não quer ir, irmãos. A gente até tem vontade, mas a gente se sente impedido por algumas razões, por algum motivo. Um deles é o próprio Deus que pode nos impedir. Certa vez, Paulo também disse a uma das igrejas, ele disse, olha, eu tenho tentado ir, mas Satanás me impediu. Oh, é possível sim. É possível o diabo colocar barreiras em nossos caminhos, colocar adversidade, colocar situações que nos impedem de caminhar, nos impede de ir. Tipo, imagine eles atravessando o mar da Galileia e de repente uma tempestade e de repente uma situação se levanta. Eu não imagino que aquela situação, aquele temporal foi levantado por Deus, porque nós sabemos que o próprio Senhor Jesus repreendeu aquela tempestade. Então foi o próprio diabo, Satanás, que impediu, os demônios que impediu, porque do outro lado Jesus ia fazer obras extraordinárias, ia fazer coisas maravilhosas. Então, quando Satanás tenta nos impedir, sim, aí nós temos recursos, nós temos a oração, nós temos o poder de Deus para vencer e para derrotar. Mas pensa bem, nós não podemos dizer, olha, foi o diabo que impediu, ou foi isso, ou foi aquilo. Você precisa aprender a discernir, né? Quando é Deus que nos impede, quando é o diabo, ou quando é a gente mesmo que não quer ir. Não, eu não estou querendo ir, eu não estou com vontade, eu não me sinto bem lá. Isso são situações. Mas voltando à palavra, pensa bem no que Paulo disse. Eu tenho tentado ir visitar vocês, mas até agora tenho sido impedido. Eu quero ir para colher alguns frutos com vocês, para semear em vocês, para ter uma fé mútua, como nós vimos num texto passado. Pois eu me sinto devedor, eu quero estar pregando para vocês, quer a gregos, quer a bárbaros, quer a sábios, quer a insensatos. Eu me sinto devedor, eu quero anunciar o evangelho a vocês que estão em Roma. É gostoso pensar nisso, né? Eu quero anunciar o evangelho, Que seja esse o teu desejo, que seja essa a nossa disposição mental, física, de pregar, de anunciar o evangelho enquanto vivermos
em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos, feche teus olhos. Ó Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem revelado a nós pela Tua palavra que nem sempre a nossa vontade é aquilo que é a Tua vontade, né? Como dizia aquele meu irmão amado cantando, às vezes o meu querer não é o Teu querer, às vezes a minha vontade não é a Tua vontade. Meu Deus, e eu digo como ele dizia, por mais que eu insistir, não me deixe errar. Ó meu Deus, mantenha-me, sustenta-me em pé, que sempre prevaleça a Tua vontade sobre a minha vontade, que sempre prevaleça o Teu querer sobre o meu querer, papai. Eu te peço isso, peço por minha vida, peço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ora conosco, que eles também tenham essa mesma disposição mental de se render, de se curvar diante da Tua vontade, diante da Tua palavra. E a mais que tudo, papai, a boa vontade de pregar, de anunciar o Teu Evangelho em todos os lugares, em todo o tempo. Eu te peço isso, meu Pai. Oro por aqueles que se encontram, Senhor, em situações difíceis. Ah, meu Deus, há pessoas acamadas, há pessoas enfermas, há pessoas nessas UTIs da vida, meu Pai. Nesses hospitais, ali precisam tanto de um alento, de um socorro do Senhor. Não se esqueça, meu Pai, dessa minha irmã, desse meu irmão. Eu te peço agora e oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito, muito sua vida. Receba nosso abraço. Tenha um final de semana maravilhoso, em nome do Senhor Jesus.